Olá, boa noite. Estamos aqui de volta no canal Graça e Fé. E hoje me pediram para mim abordar um assunto muito polêmico, né, nas igrejas. Hoje em dia está mais em alta ainda, que é o quê? Dízimos e ofertas, amém? Vou fazer um vídeo breve aqui, né, que esse assunto é grande, né, um assunto demorado, com muitas partes, mas também não há dificuldade nenhuma de entender. Então eu vou já começar aqui, aonde que é mencionado o dízimo pela primeira vez na Bíblia, que é onde? Em Gênesis 14, capítulo 14, no verso 18, amém? Que fala assim, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Certo? Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, a Melquisedeque, que é citado só 3 vezes na Bíblia. Ele é citado aqui em Gênesis 14, no livro de Salmo, no Salmo 110, no verso 4, e no livro de Hebreus, capítulo 7. Eu estou ouvindo um programa na televisão, na rádio aí, e eu ouvi um pastor de uma denominação falando esses dias atrás, que Melquisedeque era o próprio Deus. Mas a leitura da Bíblia não me diz isso. A leitura da Bíblia diz, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns falam até que ele era Jesus encarnado, mas isso não é verdade, que está aqui que ele era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Correto? Aí você analise essa parte daí e vê a que decisão você vai chegar, a que compreensão você vai chegar. O segundo, a segunda menção, onde se menciona, é em Gênesis 28. Gênesis 28, que vai falar o quê? De Jacó. 28, no verso 18, que fala assim, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes, ou seja, antes, era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha, o Deus de Abraão nem era o Deus de Jacó. Olha o que ele fala aqui, ó. Será. Isso foi um voto, foi uma condição que ele colocou. Então não foi um voto, não é uma ordenância para se dar o dízimo ou coisa parecida. É só você ler o texto. Você tem que ler texto e contexto na Bíblia. Não pegar um texto só. Certo? E eu em paz tornar a casa de meu pai, 21 estou lendo. O Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez uma condição. Se Deus o abençoasse. Esta é a segunda. Agora eu queria fazer uma observação aqui em Deuteronômio.
Você veja, você presta atenção, que Abraão não é nada mais mencionado que ele deu o dízimo. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. É só você ler aí a guerra com os 4 reis lá. Naquela época era costume, né? Ganhava-se a guerra, tomava-se os despojos. Foi esse dízimo, essa 10ª parte, dos despojos, não dele, dos despojos de guerra que ele entregou a Melquisedeque. Agora vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio, está tudo anotadinho aqui para ser mais rápido. Deuteronômio, capítulo 14. 14, está aqui no verso 22. Vamos ler um pouco aqui. 14, 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade de tua semente, que cada ano se recolher do campo. Isso aqui já é lei mosaica. Do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que você escolher, está dizendo a Bíblia aqui, para ali habitar em meu nome, comereis os dízimos do grão, do mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Comereis, ninguém come dinheiro, né? Então, aqui fica claramente, mostra claramente que o dízimo era de alimento. Amém? Mas vamos ver aqui, 24. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende e ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro os dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor. Olha só, o dízimo era levado, né, a cada colheita, né? Então havia um tempo, não é dar dízimo todo mês, que nem estão pregando aí nas igrejas hoje em dia, não. Né? Tudo que pedir a tua alma, eu estou lendo 26 ainda. E come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois, está aqui entre parênteses aqui, ó, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas comerão o dízimo. Isso acontece na igreja de hoje? Por que Deus estipulou o dízimo? Para a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, todas as 11 tribos ganharam terras na Nova Canaã. A tribo de Levi, porém, os chamados levitas, que hoje falam que levita é quem canta, nada disso. Levita é quem trabalhava nas tendas, quem fazia o sacrifício dos animais, os holocaustos. Era um trabalho tremendo, então eles não tinham herança. Então as outras tribos dizimavam para o sustento da tribo de Levi, porque eles não tinham herança. Isto é a lei de Moisés, né? E hoje estão te obrigando a te dar dízimo a dinheiro na igreja. Amém? Agora, um fato que me surpreendeu muito, uma vez eu fui pedir uma explicação para um pastor a respeito do dízimo. Nós estávamos andando no meio da igreja, assim, eu perguntei, escuta, pastor, me fala uma coisa, aonde que eu acho alguma referência sobre o dízimo? Foi logo quando eu
Eu me interessei por este assunto, porque é polêmico, né? E nós temos que saber, nós temos que conhecer a verdade. Né? E a verdade está aqui na Bíblia, aqui. É só a gente pesquisar, estudar, ler texto e contexto, que você acaba entendendo. Ele não parou para conversar comigo, ele falou assim que quase andando, caminhando dentro da igreja, nós estávamos fazendo um trabalho lá na igreja, e eu perguntei para ele, aonde que tem uma referência bíblica no Novo Testamento que mencione dízimo? Ele só falou isso, Mateus 23, 23, e saiu andando de perto de mim. Como quem não quisesse me dar mais explicações sobre isso. Então vamos ver, Mateus 23, 23. Vamos ver o que fala. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei e o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus viveu no tempo da lei. O que Jesus estava falando ali? Vocês que dão dízimo do cominho, do endro e do hortelã, façam essas coisas, mas não omitam as outras coisas. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. É isso que Jesus está falando. Se você pegar o capítulo 23 inteiro, em cima do título de Mateus 23 está aqui, ó, Jesus censura os escribas e fariseus. Você tem que observar que enquanto Jesus estava vivo, ele viveu no tempo da lei. E Jesus ele fala, eu não vim para abrogar a lei, ou para retirar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E o verso que eu acho mais importante na Bíblia é quando Jesus na cruz ele fala, está consumado, está terminado, acabou, está cumprido, a lei foi cumprida, a promessa foi cumprida. Amém? Nós temos que entender. A partir daí, sim, que nós vamos passar para o tempo da graça. Mas ainda antes disso, o versículo que eles mais leem na Bíblia a respeito de dízimo está onde? Está em Malaquias, não é? Vamos ler Malaquias? Aquele famoso versículo de Malaquias. Malaquias 3, 10, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não fazer abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Primeira coisa que nós temos que ver, texto e contexto. Malaquias, um profeta de Deus, está levando um recado para os sacerdotes. Olha aqui em cima de Malaquias 1, olha o título, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. O que Malaquias está trazendo, que Deus mandou, é que os sacerdotes estavam roubando os dízimos do Senhor. Aqui fala aqui, ó, 9. 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Mas que nação? A nação de Israel.
Está falando aqui a nação do Brasil, Estados Unidos, o Japão, o resto do mundo não. Porque naquele tempo, só o povo hebreu adorava a Deus. A nação que está falando aqui é a nação de Israel, não é para nós visto. E logo no momento que Jesus fala na cruz, está consumado, isso acabou. Muitas pessoas estão dando o dízimo nas igrejas de medo de ser amaldiçoado. Mas não há maldição sobre nós. Se Jesus se fez maldito no madeiro, que maldição há sobre nós? Nenhuma. Agora nós vivemos no tempo da graça. Então você está sendo enganado. Como eu fui enganado por anos. Até o momento que Deus me colocou isso no coração, de eu buscar entendimento, de estudar esse assunto. Né? Agora vamos um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer um vídeo breve. Talvez eu faça até um segundo vídeo para a gente ficar mais ainda. A partir da morte de Jesus, aí sim podemos falar que começa o Novo Testamento. Eu te aconselho a ler o livro de Atos, para você ver que no livro de Atos nada é falado de dízimo. Em todas as cartas de Paulo, nada é falado de dízimo. Não se fala em dízimo no tempo da graça, depois da morte de Jesus. Agora é outra coisa. Mas vamos ver lá. A única coisa que Paulo fala a respeito de dinheiro, de ajuda à igreja, está aqui. Em 2 aos Coríntios 9, 6. Ainda fala aqui, ó. 9, 6. Se você pegar no 8 aqui, já está falando aqui a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Amém? Eu vou ler aqui o verso 6, que fala assim. 9, 6, 2 Coríntios. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso, 8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Paulo não está falando abundar em vós toda a lei, Paulo está falando abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Está vendo só? E não se fala mais nisto, em dízimo, porque o dízimo é para o Velho Testamento. Mas eles vão te falar de Melquisedeque, eles vão te falar dos patriarcas, eles vão arrumar um jeito de colocar medo em vocês, porque isso é o evangelho do medo. Colocar medo em vocês, colocar maldição em vocês. Esse devorador que fala em Malaquias aí, eram as pragas. São gafanhotos que o migrador, o devorador, já fala migrador, aquele gafanhoto que voa, ele migra para onde? No tempo da colheita, para devastar a colheita. Este que é o devorador. Mas na igreja eles te falam que o devorador é o quê? É um demônio. Não é demônio. Amém? Então você tem que saber disso. Estude mais. Assim como também falam de campanhas. Se você não participar dessa campanha, você não vai ser abençoado. Dessa, daquela ou da outra. Tudo isso para te colocar medo e você ir na igreja. Eu não sou contra ajudar a igreja. Eu fui dizimista por muitos anos. Até o dia que eu descobri isto. Né, que eu comecei a querer estudar isto, né, com mais profundidade. Né. Tem centenas de vídeos no YouTube falando sobre isso. Você abre a sua internet aí, tem centenas de assuntos. Agora, você vê os pastores aí, cada um puxa a sardinha para o seu lado, o peixe para o seu lado, né? Esses dias atrás, eu vi um vídeo no YouTube de um pastor muito famoso aí mesmo, famosíssimo.
afirmando que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Gente, isso é coisa que se fala. E o tempo da graça? Ele prega a lei. Quem vive no tempo da lei está debaixo da maldição. Isso está no livro de Gálatas. Olha lá para você ver se não está. Para terminar, eu queria te falar só uma coisa. Existe uma igreja aí que os evangélicos, né, metem até o pau nela, chamam ela de seita. Mas eu acho engraçado. Ela não cobra dízimo, todos os templos são dela, eles se juntam lá e contribuem lá, tal, compram um terreno, constroem, nenhuma é alugada. E as pessoas que dirigem a igreja, elas trabalham, elas não vivem só do sustento da igreja, elas têm uma ajuda de custo, tá, gasolina, não sei como é que é, né? Que eu tive lá muitos anos atrás, assim, também eu não gostei do que eu vi lá e eu saí. Mas nós temos que falar as coisas boas e as coisas ruins. Eu não estou aqui para falar o nome de denominação, para falar o nome de pastor, eu estou aqui para falar a verdade. Amém? E eu peço que você não seja enganado. Leia, estude. Na sua igreja tem escola bíblica dominical? Se tiver, questione. Porque a grande maioria das igrejas não querem mais ter igreja bíblica dominical, para não haver esse debate. E não é pecado e desrespeito nenhum você chegar diante do seu pastor e pedir explicações dele a respeito desses assuntos. Ele tem que te explicar. Ele está te pastoreando, você é ovelha, então ele tem que te explicar todas essas coisas. Com amor, com dedicação e com verdade. Amém? Eu quero agradecer a todos que já viram os outros vídeos que foram postados aí no YouTube, né? E esse assunto do dízimo, ele é muito extenso, eu não quero prolongar muito. Mas com isso aqui que eu estou te mostrando, com esse estudo aqui, é uma partida para você pensar. Jesus falava muito em parábola na Bíblia, você pode ver aqui. Jesus, na verdade, ele convidava as pessoas para pensar. Você tem que pensar na palavra. Não acredite em tudo que estão te falando. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eu te agradeço por você que assistiu esse vídeo até o fim. Dê um joinha aí, se inscreva no canal também. Divulgue se você puder divulgar. Amém? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até a próxima.